Vamos lá, pessoal, vamos iniciar então. Quando nós falamos aqui de documentos em relação ao uso capião, é muito importante lembrar que nós temos várias opções, muitas opções, várias opções importantes que vão de fato fazer a gente ganhar ação. Eu costumo dizer que você que trabalha com uso capião, você que quer trabalhar com uso capião, com toda a propriedade, o professor tem ações de uso capião no Brasil todo, você vai passar por um passeio. E é muito comum um cliente me procurar, falar que tem todos os documentos e depois não manda nada. Muda de e-mail, muda de telefone. E muitas vezes esse cliente quer jogar a culpa no advogado. Ah, perdemos a ação por falta de documento. O senhor foi omisso, a senhora foi omissa. Não. Omisso é aquele que troca de telefone celular e não avisa o advogado ou advogada. Omisso é aquele que troca de e-mail e não avisa o advogado ou advogada. Ele é omisso, ela é omissa. Eu falo isso porque o uso capião é uma ação muito diferente das outras. Nós vamos ganhar a ação provando a posse, manus pacífica, animus domini. Nós temos que provar esses requisitos. Nós vamos ganhar a ação aí. Quais são os documentos que nós temos que juntar para ganhar uma ação de uso capião? Nós temos que provar os 3 requisitos. Posse, manus pacífica e animus domini. São os 3 requisitos que nós temos que provar. São os 3 requisitos que nós temos que, de fato, obrigação de levar ao processo. Não ganha a ação de uso capião pelo fato de ter a água no nome, a luz no nome, o IPTU no nome. Quando tem, ajuda muito, mas nem sempre o cliente tem. E falo mais, não é isso que vai fazer ele ou ela ganhar a ação, não é um fato determinante. Uso capião, quando nós falamos aqui, nós temos o quê? Que provar 3 requisitos, é o básico. Posse, mais pacífica, animus domini. Posse, nós provamos com conta de água, luz, quando tem. Declarações assinadas com firma reconhecida. Também contratos de manutenção, benfeitorias. Quando nós falamos aqui, nós ganhamos a ação de uso capião, provamos a posse com multa. Multa ambiental, boletim de ocorrência, contas de consumo de qualquer gênero, da internet. Nós ganhamos assim. A prova mansa e pacífica é provada com a certidão de distribuidor civil. Também é um documento que tem que ser juntado no uso capião, seja judicial ou extrajudicial. E quando nós falamos de documentos importantes, não podemos esquecer a certidão de propriedade atualizada, para saber quem é o proprietário desse imóvel. Isso faz toda a diferença, isso também é necessário, isso também é importante. Outro documento importante é a planta e o memorial descritivo. Não dá para fazer uso capião sem juntar a planta e o memorial descritivo. E quando eu falo juntar a planta e o memorial descritivo, eu quero trazer para você, e isso é uma realidade importante, quando estamos falando de apartamento, existe uma exceção à regra, porque o apartamento, se ele tem uma incorporação por trás dele, uma devida incorporação, não precisamos juntar a planta e o memorial descritivo, porque é um documento que você vai localizar com facilidade no cartório. Professor Júlio, aonde eu acho a planta? Onde eu acho o memorial descritivo? Ou você acha na prefeitura, vai estar arquivado na prefeitura, ou vai estar arquivado no cartório de imóveis, vai estar lá ou vai estar aqui. Quando nós falamos daquela situação que não achamos esse documento, o cliente não acha esse documento, aí a saída é contratar um topógrafo, e esse topógrafo vai fazer uma topografia nova, ele ou ela, e você vai juntar isso no processo. O interessante do uso capião judicial, diferentemente do extrajudicial, a planta e o memorial descritivo não precisa ser nova. Eu posso juntar uma planta só para cumprir tabela, no judicial. Porque no judicial sempre nós vamos ter a perícia. Sempre nós vamos ter a perícia. Por mais que você faça a planta mais linda do mundo, o memorial descritivo, a topografia, o georreferencial, sempre o juiz, a juíza vai nomear um perito. A não ser que o juiz ou a juíza errar, comer bola. Mas sempre vai. Então, são documentos necessários. Agora vamos fazer um checklist real, tá? Vamos lá. Qualquer ação, quando eu vou distribuir uma ação, eu preciso juntar a cópia do meu RG e CPF e comprovante de endereço. Então, no uso capião não é diferente. Vamos fazer o checklist do começo, tá? Se eu sou casado, ações de direito imobiliário, litisconsórcio necessário. Então, eu preciso juntar a certidão de casamento. Se eu estou fazendo uso capião e tenho filhos, não que os filhos vão aparecer no polo da ação, mas eu posso juntar a certidão também, certidão de nascimento. Não tem problema. No uso capião, eu posso tirar ela ou ele, o companheiro ou a companheira, se ele assinar uma declaração, outorgo choria. Se ele ou ela assinar a declaração, confirma reconhecido. Ou eu posso pedir para citá-lo.
Porque fica esquisito, né, gente? No divórcio, com a averbação do divórcio, se eu tenho um lapso temporal após o divórcio, ele não vai entrar nem ela. Agora, se eu tenho um lapso temporal contando com ele ou ela, aí não tem jeito, vou ter que citá-lo, ou a mesma regra vale, uma simples declaração. Falamos então aqui também da carteira de identidade e CPF, em breve teremos um documento único, se Deus quiser. Se for pedir justiça gratuita, eu preciso juntar então a declaração de hipossuficiência, regra básica, comprovantes de rendimento. Se eu vou pedir prioridade processual, eu preciso juntar também laudos, atestados, também. Também preciso juntar certidão negativa de ações civis, distribuidor civil, para provar a posse pacífica. Lembrando que ela tem validade por 90 dias. Eu consigo solicitar essa certidão no site do Tribunal de Justiça do Estado, do respectivo Estado. Não preciso mais ir até o fórum, hoje é no site. A certidão vintenária, que atesta a distribuição de processos, também validade de 90 dias. Para efeitos de uso capião, eu preciso juntar contrato de compra e venda, cessão de direitos possessórios, cessão de direitos hereditários, o que eu tiver. Carta de educação, carta de rematação, se eu tiver. Lembrando que não é porque eu juntei, isso vale como justo título. Só vale como justo título no uso capião específico, que é o ordinário. Esse sim, se eu junto um documento desse, preciso tomar cuidado. Porque se o documento for muito mal feito, é melhor nem juntar. Ou melhor, nem fazer essa espécie de uso capião. Mas nas outras espécies de uso capião, eu só vou juntar a título de convencimento, a título de situação, como que eu entrei na posse. Cuidado, hein? Qualquer contrato de compra e venda, cessão em relação ao imóvel, se houver, eu vou juntar. Lembrando que o 1238, ele é muito claro nesse sentido, eu não sou obrigado a juntar um contrato de compra e venda, hein? Comprovantes de pagamento integral, se houver do imóvel, os recibos que você pagou, guia do IPTU, carnê do IPTU, fez uma negociação no site da prefeitura, parcelamento do débito, certidão de origem do imóvel, emitida também entre o ente municipal no momento da aprovação do loteamento, também, planta do loteamento do imóvel, que é válida por 1 ano, também vou juntar, exceção ao apartamento, documentos que comprovam a posse, são vários, hein? Vários, eu posso juntar desde um contrato de compra de prestação de serviço, comprei um celular que tem um endereço de casa, tem o endereço do imóvel que eu uso como comercial, contratos de prestação de serviços, contratos no geral, convênio médico, benefícios junto à Previdência Social, extrato bancário, tudo que tem um endereço e que comprove, eu posso usar, eu devo usar. Então fique atento em relação a isso. Contas antigas, água, energia, luz, etc. Internet, hoje é muito comum internet. Esses streamings, né? TV por assinatura, ou qualquer outras correspondências também encaminhadas no endereço do nome do morador, do posseiro. Declarações de instalações, sim, hidrômetro, ou até de padrão de energia, emitidas pelas prestadoras de serviços públicos, com a indicação do período, a partir de quando o serviço também começou a ser prestado, e você consegue isso também com muita facilidade nos sites. Guias de IPTUs e antigas também, comprovantes de pagamento desse tributo também, carnê de compras, Casas Bahia, crediários, um carro, uma moto, um caminhão, né, em nome do morador, registro do morador no posto de saúde do bairro, sabe a carteirinha que tem o endereço? O cadastro serve. Registro das crianças, da família na escola, isso muita gente esquece, isso é fundamental, isso ajuda muito. Fotos do imóvel, fotos dos moradores habitando o imóvel, isso é muito legal, antes e depois, se possível, também ajuda bastante. Fotos aéreas que apresentam a ocupação, notadamente, fotos em satélite como do Google Maps, né, que você consegue acesso. Planta planiférica, planta também memorial, tudo isso você consegue. Certidão de inteiro teor da matrícula do imóvel, certidão negativa de propriedade, tudo isso você consegue provar a posse. São documentos que tem que juntar no uso capião. São documentos necessários, obrigatórios. Volto a falar, quando o cliente nos procura e ele ou ela não tem esses documentos, aí nós vamos abrir mão de vez mesmo do uso capião extrajudicial e vamos pensar no judicial, porque no judicial a gente consegue instruir. No judicial nós conseguimos pedir ao juiz, à juíza, que marque uma audiência de instrução e julgamento, com a apresentação das testemunhas. Conseguimos pedir também no judicial que o juiz faça uma inspeção judicial, antecipe uma perícia,
Quando é agendada a audiência de instrução e julgamento, que eu posso pedir um preliminar antes dos fatos, o juiz pode acatar e essa audiência de a de instrução e julgamento, ela vai nos ajudar no quê? Em qual sentido? Aprovar a posse, lance pacífica, animus domini. E eu vou provar com as provas orais, ou seja, testemunhas, depoimento pessoal das partes. Então, cuidado, hein? Isso vale para o uso capião judicial e no uso capião extrajudicial, muito importante, eu preciso muito, né, dentro desse checklist, conforme o provimento 65, no extrajudicial, nós falamos muito do judicial, eu preciso do requerimento de reconhecimento extrajudicial do uso capião, apresentado por advogado, atendido aos requisitos da petição, se for pessoa física, né, cópia de documentos dos outorgantes, certidão de casamento, expedida a menos 90 dias, se for divorciado, certidão de casamento com averbação, se viúvo, certidão de casamento com anotação do óbito também. Se solteiro, certidão de nascimento expedida por menos 90 dias. Se há pacto antinupcial, também, certidão negativa de registro do imóvel ou certidão de matrícula. A ata notarial, que é o documento necessário para o requerimento da uso capião também, é documento obrigatório. Então, também, plano terminal descritivo, prova da anotação e da responsabilidade técnica, ART. A ART, né, também, que é no respectivo conselho também, fiscalização profissional. No uso capião extrajudicial, justo título ou qualquer outro documento que demonstre a origem, a continuidade, a cadeia processória e o tempo. Certidões negativas também, assim como no judicial, dos distribuidores da Justiça Estadual e da Justiça Federal, do local, da situação do imóvel. Uso capiendo, né, expedida nos últimos 30 dias, que demonstrem a inexistência de ações que caracterizam a oposição da posse do imóvel e o nome de todos os interessados. Descrição já referenciada na hipótese prevista da Lei 10.267, de 2001, e nos decretos regulamentadores. Instrução de mandato público ou particular com poderes especiais, também, por semelhança ou autenticação, otorgada pelo advogado. Declaração do requerente, do seu cônjuge ou companheiro, que outorga ao defensor público a capacidade postulatória. E também a certidão dos órgãos municipais ou federais, que demonstra a natureza urbana ou rural do imóvel de capiendo expedida até 30 dias. Então, tudo isso, tá? Olha quantos documentos no extrajudicial também. Então, nós podemos criar provas, né? Professor Júlio, atendi no escritório, o cliente, ele falou que não tem água, ele usa o nome, não dá para fazer uso capião. Claro que dá. Vai trabalhar com outros documentos. Vai assinar uma declaração, os vizinhos, os confinantes, se possível, ou conhecidos, dizendo que ele, ela, a família tem a posse e reconhece firma. Então, nós temos saídas importantes, saídas que você consegue resolver essa questão, tá bom? Legal! Então, falamos aqui dos documentos, tem muita informação ainda. Então, continue acompanhando. Um abraço, parabéns pelo curso, parabéns pela aula, parabéns pela pós, estuda que a vida muda.